Você sabe a diferença entre série, seriado e sitcom? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Série, existe uma continuidade entre um episódio e outro. Então, depende que você tenha assistido os capítulos anteriores para você poder entender a história. E normalmente a história finaliza ou na temporada, no final da temporada, ou no final do seriado. Então sempre vai depender, nunca tem o desfecho no final do episódio, o desfecho é sempre no final ou da temporada ou do seriado. Então depende de você terminar. Sempre vai ter esse gancho no final do episódio para dar continuidade nos próximos capítulos. Exemplo: Game of Thrones e Supernatural. Seriado. Ele não precisa ter assistido os outros capítulos para você entender. Não é que não tenha uma história, ele tem uma história. Só que independe de você ter assistido os outros capítulos para entender. Ele pode ter até um drama familiar, um grupo de amigos, mas você não precisa ter assistido os anteriores para poder assistir o episódio atual. Então, ele não tem esse gancho, né? Ele sempre tem, o episódio sempre tem o início, o meio e o fim. Então, ele pode ser assistido aleatoriamente, inclusive. Então, ele é diferente do seriado, ele não precisa ter assistido os anteriores. Exemplo: Black Mirror e os Simpsons. Sitcom é a abreviação de Situation Comedy, que é comédia de situação. Então, todos os seriados de comédia, eles são conhecidos como sitcom. Eles são diferentes dos outros porque normalmente eles têm menos tempo, né? Então, eles são mais ou menos em 30 minutos, 25 a 30 minutos. Os outros são aí entre 40 a 1 hora, né? E alguns, ou maioria, tem plateia. Então a gente sempre escuta, né, aquelas risadas de fundo. Então a maioria deles são gravados com plateia, que estão ali assistindo ao vivo e dando risada, interagindo com os personagens. Exemplo: Friends e The Big Bang Theory. Então, um sitcom, ele pode ser um seriado. Mas um seriado não pode ser série. Por quê? O sitcom, ele independe, né? Uma comédia, ela independe de você entender os anteriores. Então, ele pode ser um seriado. Mas o seriado, ele não pode ser uma série, porque ele não tem um gancho que vai dar continuidade, né? Ele independe um capítulo do outro. Gostaram desse vídeo? Então não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar.